Continuamos então com a leitura do livro Como Vivem os Espíritos, de Antônio Fernandes Rodrigues. Vamos agora estudar o perispírito. Perispírito é o elemento de ligação entre o espírito e a matéria, através da qual ele exerce ação sobre a matéria. O perispírito é o envoltório fluídico do espírito. Essa vestimenta é mais ou menos grosseira, segundo o estado evolutivo do espírito. É formada pelo fluido universal de cada planeta. No estado de erraticidade, ou seja, livre no espaço, esse envoltório pode se apresentar sob o aspecto que ele desejar, que o possuidor do perispírito, porque é manipulável pelo pensamento do espírito. Assim é que, se evocamos Êxopo, ele se apresentará ao vidente segundo o aspecto físico pelo qual a história o registra. Isto é, corcunda, feio, apesar de, na realidade, tratar-se de um espírito resplandecente de luz e causar respeito e simpatia, em virtude de sua forma harmoniosa e bela. Outros exemplos encontramos no Livro dos Médiuns, mostrando que as possibilidades que os espíritos possuem para modificar a sua vestimenta perispiritual. Essas modificações também podem ser feitas de conformidade com o plano em que tenham que se apresentar. Assim é que, para se tornarem visíveis, da sua forma vaporosa, palpáveis, materialização, e até na forma denominada agênere, em que pode ser confundida com uma pessoa encarnada. O perispírito se adensará segundo essas necessidades. E competência espiritual, viu, meus amigos? Se ele não for um espírito evoluído, ele não tem toda essa competência, não. Continuando. Tais modificações se processam de acordo com os desejos do espírito, mas como também ocorrem contra a sua vontade, nos casos de degenerescência. Isso está no livro O Mundo Maior, de André Luiz, segundo a edição, por volta da página 92, bem como nos casos de mutilação, por efeito de doenças ou acidentes que se refletem no perispírito e acompanham-o quando do desencarne, seja por impossibilidade ou por ignorância, mas que pelo pensamento podem corrigir essa desarmonia em seu corpo perispiritual. Faço uma observação. Dependendo de se a pessoa acredita ou não, ela tem essa competência ou não. Isso pode ser visto ao detalhe no livro Perispírito e suas modelações, na sua segunda parte. Já citei aqui isso. Ali dá exemplo, por exemplo, de um espírito que pôs fogo em si mesmo, um espírito que se explodiu, quais são as consequências no perispírito e como é que se recupera dessas mutilações perispirituais. Continuando. Aliás, esses desequilíbrios da forma nada mais são que reflexos da mente doentia ou frágil, porque uma pessoa doente fisicamente, mas sã moralmente, passará para o mundo espiritual liberta de todas as imperfeições físicas. O corpo fluídico será o que seu espírito estiver vivendo mentalmente. Haldur Nilsson, em seu livro O Espiritismo e a Igreja, nos conta uma cena de desencarne presenciada por uma enfermeira clarividente, onde ela nos descreve a beleza perispiritual de uma senhora que fisicamente estava em lamentável situação. Era um quadro de rara beleza, o perispírito exuberante de saúde e alegria, abandonando aquele corpo enfermo de lastimável aspecto. Outro exemplo notável dessa transformação é a que nos conta Chico Xavier, relatando a cena da visita de Jesus Gonçalves. Lhe fez, após um dia depois do seu desencarne, cumprindo uma promessa que lhe fizera em uma de suas cartas. Jesus Gonçalves estava bastante deformado pela lepra, causadora do seu falecimento. No entanto, quando ele se apresentou à vidência de Chico, foi sem deformidades. Mas o notável, no caso, é que justamente nas partes onde a lepra mais o afligiu, era onde mais resplandecia o seu corpo espiritual. O corpo perispirítico varia segundo o estado evolutivo dos espíritos, bem como do plano onde ele se encontra. Assim é que o perispírito de um selvagem é bastante pastoso, conforme nos afirma André Luiz.
O instrumento perispirítico do selvagem deve ser classificado como protoforma humana, extremamente condensado em sua integração com a matéria mais densa. Isso está no livro Entre o Céu e a Terra, ou melhor, desculpa, Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, por volta da página 132, segundo a edição. Sendo o perispírito variável em sua densidade, segundo o estado evolutivo do espírito, é que podemos compreender porque um espírito superior pode ver o inferior, e esse não vê o superior. Isso é natural, já que o perispírito é uma condensação do fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Isso lê-se em A Gênese, Allan Kardec, no seu capítulo 14, item 7. O perispírito não está, porém, preso dentro de uma caixa, ou seja, o corpo, como um pássaro, mas sim irradia-se em derredor, envolvendo-o como uma atmosfera fluídica. Isso está em A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 14, no item 18. Já Ranieri, em seu livro O Abismo, lido aqui no canal, descrevendo as zonas umbralinas mais densas, denominadas abismais, nos fala da regeneração do corpo fluídico, citando casos que levaram milhares de anos para que se regenerem. Mas o retrocesso é somente da forma, já que o espírito pode estacionar, mas nunca retroceder. Essa deformação é de lenta recuperação, o que faz com que o espírito tenha retardado o seu avanço evolutivo por muito tempo, devido à deficiência dos meios de atuação. É como se um músico ficasse, ou melhor, é como se um músico tivesse um instrumento imperfeito para executar as suas partituras. André Luiz também se refere às formas ovoides, que poderíamos dizer como sendo seres humanos despersonalizados. Tal degenerência é consequência não só do ódio extremo que determinadas criaturas votam aos seus inimigos, que às vezes perdura por centenas e até milhares de anos, como também pelas quedas morais, uso excessivo de tóxicos de forma duradoura. Poderíamos classificar essa destruição física como se fosse um bombardeio mental ou químico sobre o corpo fluídico que iria desintegrando-o paulatinamente. André Luiz, em seu livro Libertação, também nos fala do retrocesso da forma. Citemos apenas um exemplo. Diz ali: e aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam seres humanos desencarnados sob tremendo castigo da forma? Perguntou ele. Esses casos de licantropia, ou seja, forma de lobo, ainda não são totalmente quanto à forma ovoide, que é realmente impressionante. Kardec, no Livro dos Médiuns, diz que pelos passes podemos substituir uma molécula doente por uma sã. Entretanto, se o beneficiado não se modificar mentalmente, ele retornará à condição doentia anterior. É o que nós podemos ver no livro Perispírito e suas modelações, a importância da mente na formação do seu perispírito. Seguindo, a lesão perispiritual se acentuará até a deformação, caso persistam os desregramentos físicos e mentais. É como uma ferida não tratada convenientemente, que corrói o corpo físico, como nos casos de lepra. Assim como temos os casos negativos, também temos os positivos. O equilíbrio espiritual, a higiene mental, a harmonia que impusemos à nossa vida, bem como o desejo do bem e a aquisição de conhecimentos, farão o trabalho de purificação do perispírito. Ivone Pereira, em seu livro Recordação da Mediunidade, cita que uma das materializações que mais a impressionou foi aquela em que se manifestou São Geraldo Magela, transformando a penumbra da sala numa imensa claridade. Sua figura era deslumbrante pela paz e serenidade que transmitia. As palavras são pobres quando se trata de descrever as belezas espirituais. São sentimentos que não se podem expressar. Roque Jacinto, em seu livro Chico Xavier, 40 anos no mundo da mediunidade, também nos descreve uma cena bastante parecida, quando dos idos de 1963, 65, o Chico servia de medianeiro em sessões de materializações.
Emmanuel se apresentou, iluminando o ambiente. Sua figura majestosa era radiante, mas principalmente da cabeça e do coração era mais intensa a luminosidade. Seu peito era como se fosse uma estrela cintilante. André Luiz também nos fala dos contatos com entidades superiores que se impõem não só pela sabedoria e amor, mas também pela apresentação sublimada. Irmão Jacó, que é o Frederico Figner, quando encarnado, em seu livro Voltei, aqui no canal está lido, psicografado por Chico Xavier, nos fala de um dos seus desejos ao encontrar na vida espiritual. Era ver Bittencourt Sampaio. Um dia, essa pretensão foi atendida. Foi realizada uma sessão que poderia nos denominar de materialização, no plano espiritual, evidentemente. Sem médios apostos, meditação profunda, o ambiente foi se transformando e uma estrela foi surgindo e, ao se aproximar dos médiuns, foi ganhando a forma humana e Bittencourt Sampaio se fez presente. É uma cena emocionante e indescritível. Muitos exemplos semelhantes a esse nos encontramos nos livros, mas esses bastam para confirmar os ensinos espíritas no que tange às condições variadíssimas do perispírito. Devemos acrescentar que sempre o espírito necessita do perispírito para se identificar, já que ele, como vimos acima, não possui forma e dessa forma não podemos ver o espírito, e sim o perispírito. Lembro que esses livros estão aqui no canal, disponíveis aos que desejarem, assim como os que foram citados acima, sem serem referências aqui listadas. Meus amigos, esse livro serve principalmente para que a gente recorra à bibliografia que ele apresenta. Temos muito a estudar. A maioria desses livros estão presentes aqui no canal. Convido a todos que estudem, porque o saber nos liberta. Seremos mais tranquilos quando sabemos das realidades espirituais. Está aqui meu e-mail para que me procurem. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência deste estudo.